eu separei essa live aqui em uma jornada, vai ser como uma viagem mesmo, como se fosse uma viagem passo a passo em 11 etapas. E a primeira etapa é o orçamento. Então, quando o passageiro ele chega, ele precisa organizar uma viagem, a primeira coisa que você precisa saber qual é o orçamento desse passageiro. É muito importante para saber qual é o padrão de viagem. Não adianta o passageiro quer fazer uma viagem super econômica ali, com um orçamento bem apertado, e você oferece um hotel 5 estrelas para ele, você oferece uma passagem em classe executiva. Então, o orçamento, apesar de ser simples e básico, mas é o principal, porque às vezes o passageiro cai de paraquedas, então é sempre bom saber ali o que ele está esperando para saber oferecer ali quais são os pontos, tudo que ele vai precisar dentro do orçamento que ele tem. O segundo ponto é o destino. Lógico, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Fantástico. Então, você tem que saber qual é o destino. E ao longo aqui dessa live, você vai ver que não é só o destino, são alguns pontos de conexão aqui, mas não vou estragar a surpresa, né? Então, é muito bom saber. Às vezes, alguns passageiros sabem, por exemplo, só sabem que gostam de praia, por exemplo. Aí tem que ser o profissional que tem que ir lá e olha só, dentro das praias, dentro do orçamento que você tem, nós temos esse plano. Essa parte do destino é muito importante, é claro, para a agência ou para a companhia aérea ali direcionar quais são as melhores opções para o passageiro. É uma viagem pra praia, é uma viagem que ele gosta de montanha, ele vai esquiar, ele gosta de aventura, é romântica, é uma lua de mel. Ele vai direcionar para qual é o melhor destino, ou se o passageiro já vem com um destino já pronto, ele simplesmente já organiza ali todo aquele roteiro para o passageiro. O terceiro ponto da nossa jornada aqui é a documentação. É claro, ninguém viaja sem um documento. Para viagens aqui no Brasil, é muito mais simples porque ele só precisa o RG. E esse RG não é aquele RG velho, não, viu? Aquele RG amarelo, não. O RG ele tem que ter pelo menos 10 anos, tá? Então tem que ser um RG novo para viagens aqui dentro do Brasil. Basta o RG. Já para viagens internacionais, o passageiro ele vai precisar de um passaporte. E o passaporte é exatamente a quarta etapa da nossa jornada aqui, da nossa viagem. Pode estar passando pela sua cabeça, né? O que é um passaporte? Um passaporte é um documento de viagem que o passageiro ele usa lá fora como se fosse o seu documento. O RG que nós utilizamos aqui no Brasil não vale nada lá fora, então ele precisa estar com o seu passaporte, até porque ele nem embarcaria sem o passaporte. Então o passaporte é um documento de viagem que todo passageiro tem que ter para uma viagem internacional, para que ali esse passaporte ele tem foto, ele tem assinatura, ele tem nome, todos os dados. E agora os passaportes mais novos eles têm aquelas leitura biométrica, né, com aquele microchip. E esse microchip é fantástico porque somente com uma leitura facial de um aparelho ele já consegue ler todas os dados ali daquele passaporte e já fica muito mais fácil. E esse microchip ele dificultou os fraudadores, né? Aquelas pessoas que falsificavam os passaportes. Na posição número 5 é o visto. O que é o visto, né? O visto é uma autorização concedida pelo país estrangeiro para um passageiro, para um turista entrar no seu país. Não são todos os países que necessitam esse visto. Então é sempre bom, dentro daqueles destinos que o passageiro originalmente decidiu, se é preciso o visto naquele caso. Os 4 principais tipos de visto são turismo, né? O passageiro que vai a turismo, vai a negócios, o passageiro que vai estudar, ou então o passageiro que vai a trabalho. E os vistos eles dependem, né? O tempo de permanência ele varia de país a país. Mas só que assim, uma vez que o passageiro ele ganha aquele visto, tem que ficar muito claro que esse visto ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, está com o visto na mão não significa que efetivamente o passageiro ele vai conseguir entrar, porque existe o próximo passo que nós vamos falar daqui a pouco. Como é que funciona o visto? O visto é um adesivo que o consulado emite e ele vai preso ali, ele vai colado no passaporte. Então, quando um passaporte expira e existe um visto válido naquele passaporte antigo, o passageiro ele tem que tirar um novo passaporte e viajar, na próxima viagem, se ele for para aquele mesmo país, ele
precisa andar com os 2 passaportes, porque ele precisa andar com o passaporte com visto, que ainda está válido, e provar que ele tem o visto, porque se ele vai com o passaporte sem visto, ele simplesmente nem sequer ele embarca. Então esse é um dos grandes problemas que alguns passageiros, eu já ouvi histórias de passageiros que simplesmente, vou viajar, pegou o passaporte novo e foi viajar, chegou no aeroporto, foi fazer o check-in, o funcionário do check-in, olha, cadê seu visto? E ficou no passaporte antigo. Então, ele não pode viajar. Esse é o procedimento para os países que precisam de visto. Agora, para os países que não necessariamente precisa de visto, é muito importante ver, porque alguns países eles pedem o passaporte válido por 6 meses. Ele tem que ter validade durante toda a viagem do passageiro. O passaporte dele tem que estar válido e mais 6 meses. É sempre importante ver essas informações bem atualizadas para que não ocorra nenhum tipo de problema. Porque quando você faz a imigração, que é um dos nossos próximos assuntos, quando você faz a imigração, a primeira coisa que o funcionário da imigração pega é ver a validade. Se tem menos de 6 meses, você simplesmente volta para casa. É deportado. Não quero que você passe por isso, ou nenhum passageiro seu passe por isso. Então é importante estar atento aí as possibilidades dos 6 meses que alguns países exigem. E muito, muito, muito importante é o visto de trânsito. Eu já vi casos de passageiros que escolheram o seu destino, lembra? Escolheram o seu destino, mas só que depois que eles escolheram o destino, eles compraram a passagem. Então, nesse caso específico, um passageiro ele ia para a Europa, mas ele comprou a passagem via Canadá. Mas só que para o Canadá, o passageiro brasileiro ele precisa de visto de trânsito. E aí, olha só que ironia do destino, ele tentou o visto e foi negado. Então ele teve que pedir reembolso e teve que pagar multa. Ele perdeu o dinheiro do visto de trânsito dele do Canadá. Então assim, foi um tremendo caos. Então por isso que até mesmo é muito importante ficar atento às conexões, né? Se naquela conexão o passageiro ele vai precisar de visto ou não. Só para esclarecer essa parte de visto e passaporte, nos países aqui da América do Sul, o brasileiro, tanto o brasileiro quanto cada estrangeiro desses países que são aqui da América do Sul, eles não precisam nem de visto e nem de passaporte. Então o brasileiro ele pode embarcar com o seu RG por exemplo, para Buenos Aires, para a Argentina, para o Chile. Então não tem problema nenhum. E tanto os chilenos, quanto os argentinos, quanto os bolivianos, eles podem entrar aqui no Brasil usando o documento de identidade deles. Agora o nosso 6º ponto aqui o seguro viagem. E o seguro viagem é uma coisa assim que o custo-benefício dele é incrível, porque ele é muito barato para o que ele pode proporcionar de bom para o passageiro. Aconteceu comigo, nós fomos para uma viagem eu fui com a minha família para os Estados Unidos e minha filha teve uma infecção no ouvido. Então, olha só, se eu não tivesse o seguro viagem, eu gastei mais de $100 só em remédio com ela. Então imagina se eu não tivesse o seguro viagem, só de remédio eu tinha gasto mais de $100 e mais quanto não custa uma consulta num hospital particular nos Estados Unidos. Eu não tenho nem ideia. É muito importante ter esse seguro. Ele, num primeiro momento, ele é de decisão do passageiro, mas para alguns países, principalmente na União Europeia, os países que englobam a União Europeia, existe lá um tratado de Schengen. Esse tratado ele pede para todos os turistas que quando vão visitar algum país da União Europeia tenha um seguro de viagem de no mínimo 30 mil euros. E por que será que eles usam esses 30 mil euros? Né? Eles utilizam dessa estratégia para que o serviço de saúde pública deles não seja afetado. Então, possivelmente, quando uma pessoa vai lá e vai num hospital, tem algum problema, vai no hospital particular, imagina um absurdo que não custa o hospital particular na Europa. Então, corre para o hospital público europeu. Então, o que eles não querem é que estrangeiros frequentem ali os seus hospitais, né? Eu não vou entrar na discussão se é certo ou se é errado, mas está aí, é uma regra que precisa ser realmente seguida e tem que ter muito atento. Eu já vi casos de pessoas que foram deportadas. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Já na nossa 7ª aqui, já caminhando para o final da nossa jornada aqui, da nossa viagem,
é a vacina de febre amarela. Muito importante a vacina de febre amarela. Eu já vi passageiros sendo deportados, chegando no país, inclusive na Colômbia. Essa pessoa ela foi para a Colômbia, chegou lá, ele não tinha a vacina de febre amarela e ele foi deportado. É um problema seríssimo que tem que estar muito atento. Isso porque ele só ia fazer uma conexão na Colômbia. De novo, não só o visto, mas agora como a febre amarela também, a vacina de febre amarela. Ele só ia fazer uma conexão para um outro país, ele foi deportado por causa disso. Então, a febre amarela, quem cuida da febre amarela aqui no Brasil, da vacinação de febre amarela, é a Anvisa. Não é somente tomar a vacina. A vacina ela tem que ser tomada, mas existe também um documento que é o certificado de vacina internacional de febre amarela, que ele é dado para os passageiros que tomaram e esse documento ele é de extrema importância para viajar. Até porque uns anos atrás, eu fiz uma viagem para as Maldivas a trabalho. E chegando lá, eu vi que o funcionário da imigração, ele ficou muito atento ali na validade. Ele ficou ali olhando mesmo para ver se estava tudo certo, porque possivelmente se eu tivesse alguma coisa errada ali, eu simplesmente seria deportado. Então, esse documento ele tem que estar em posse do passageiro, porque é de extrema importância. E até mesmo para algumas viagens aqui dentro do Brasil, essa vacina de febre amarela, ela é solicitada. Voltando aqui só no certificado internacional, é importante que não só a vacina, porque na vacina, se você vai em algum posto, esses postos de saúde normal, ele te dá a vacina, mas é aquela vacina fracionada, então tem que tomar muito cuidado, entrar no site da Anvisa e ver quais são os procedimentos ali direitinho para saber qual é o processo para tirar esse documento. Já caminhando aqui na nossa oitava etapa da nossa jornada aqui, é a parte de imigração. Como é que é a imigração? Quando o passageiro ele desembarca da aeronave, ele já é encaminhado ali para a área de imigração, que ali está ali nos aeroportos, ele está lá em inglês, né, escrito immigration, ou então ele está escrito ali passport control. Então é para onde o passageiro ele deve ser encaminhado ali para a imigração. William, o que é imigração, né? É a entrada internacional de pessoas que não são nativas daquele país. Então, todo país ele tem a sua imigração, que todo estrangeiro que vem de fora, ele tem que passar por esse processo de imigração. Quando o passageiro ele chega numa viagem internacional, ele tem duas filas. A primeira fila é dos passageiros residentes. O que significa isso? Significa que os passageiros residentes são aqueles que vivem naquele país, que são residentes daquele país, e a fila dos não residentes, que é os passageiros estrangeiros que estão vindo ali de outro país. E como funciona a imigração? A imigração é uma etapa muito delicada, que muitos passageiros morrem de medo nessa hora. Então, assim, tem que ter um certo cuidado sim, porque é um momento delicado. Você vai fazer uma entrevista ali e não necessariamente vai estar na sua língua mãe. Então é um momento delicado, tem que tomar cuidado, até por isso a preparação, não só do passageiro, por isso, de novo, a importância do profissional se posicionar e informar isso, porque não necessariamente todos os passageiros são aqueles passageiros viajados. Depois de todo esse processo que nós estamos passando aqui, eu tenho certeza que a gente vai entrar num novo ciclo que vai aumentar ainda mais o número de passageiros que, às vezes, possivelmente seja a primeira vez dele que ele esteja viajando. Então é importante informar todo o processo. Minha mãe mesmo fez uma viagem para Portugal o ano passado e eu passei ali tintim por tintim tudo que ia acontecer ali na imigração para que ela não ficasse com medo e respondesse todas as perguntas ali. Como é que a imigração funciona? Quando o passageiro ele viaja sozinho, claro, ele vai sozinho até a imigração, e se ele está com a sua família, ele pode fazer todo o processo dele junto com a família dele. E normalmente são 3 tipos de perguntas que eles vão te fazer. É claro que existem outras perguntas, é claro, que se o funcionário achar necessário esse tipo de pergunta, mas se ele achar que é necessário, ele vai te fazer essas 3 principais perguntas. A primeira delas é a mais famosa, é qual o propósito dessa viagem? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber se você está viajando a turismo, se ele quer saber se você veio para alguma reunião, se você vai fazer algum negócio, se o visto que você tem é condizente com
com a viagem que você está fazendo. Então vamos entender que você tem um visto de turismo, aí por exemplo você chega nos Estados Unidos e fala assim, eu vim para negócios, aí você vai ter um problema, porque você tem um visto para turismo, e você vai lá fazer negócios, então já acende ali a luzinha de alerta do funcionário ali de imigração, então ele já vai ficar atento. Então, qual é o propósito da viagem? E onde você vai ficar, ele quer saber quais são os hotéis, aonde você vai ficar e por quanto tempo você vai ficar, quantos dias você vai ficar nessa viagem. Acabou a imigração, você foi aceito, o passageiro foi aceito, fantástico, finalmente chegou a hora daquele carimbo no passaporte, né? E o carimbo no passaporte é uma coisa especial, né? Muita gente, quem viaja bastante, coleciona como um troféu esses carimbos, né? Que você vai ganhando ali no passaporte. Então, aquele carimbo, o estilo do carimbo e também a cor, eles não são aleatórios, eles fazem sentido para os funcionários da imigração, que eles batem o olho ali, só de ver o formato, só de ver a cor, já faz sentido ali para eles, já tem alguma informação ali escondida ali pro passageiro. Então, normalmente é em formato de carimbo. Alguns países eles colocam qual é o tempo limite que você pode ficar. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai lá, no carimbo, ele sempre coloca o período de 3 meses, que você pode ficar até 3 meses. Mesmo com visto, quando você tem o visto, não significa que você pode ficar lá 10 anos, não. Significa que você pode ficar durante, no máximo, um período de 3 meses. Em alguns países, depois do carimbo no passaporte, eles pedem foto e também eles pedem a digitais em alguns casos. Já chegamos no país, passamos pela imigração e agora depois que passou pela imigração, o passageiro ele vai lá, ele pega a mala dele, que vai ser o assunto de alguma outra live aí no futuro, porque mala é um assunto muito importante, então por isso que eu deixei aqui para uma live específica. Então, já pegou a mala, entrou no país, está tudo certo, pegou a mala, uma última etapa, que é a nossa 9ª etapa, que é a alfândega. Da mesma forma que a imigração, ela cuida da entrada de pessoas, a alfândega, ela cuida da entrada de mercadorias, da entrada de animais e da entrada de coisas que vêm de fora do país. E essa parte ela é importante porque é importante informar para o passageiro que cada país ele tem uma lista de coisas, de mercadorias que estão proibidas de entrar naquele país. Então o passageiro ele pode levar alguma coisa que não necessariamente está permitida, então ele pode ter problemas na alfândega daquele país que ele está entrando. Então, muito, muito importante deixar ali já relacionado, olha só, esses itens aqui você não pode entrar. Um dos principais itens, por mais pareça óbvio, são armas, drogas e artigos perigosos, né? Ninguém aqui vai entrar com uma arma, né? Espero que não, entrar numa arma no país que possivelmente ele vai ter algum problema. E também existem lista de alimentos, lista de medicamentos, que é importante também o passageiro saber. Muito bom, chegamos na viagem, o passageiro lá aproveitou, fez tudo que ele queria fazer, conheceu, comeu, mas agora chegou aquela hora triste, né? Aquela hora triste de voltar pro país. Então vai ter que fazer todos os trâmites da volta. O que alguns profissionais, eles têm que informar os seus passageiros é que todo brasileiro ele tem uma cota para gastar lá fora. Tem $500, ele tem uma cota de $500 para gastar no exterior. Então é importante informar o passageiro, porque senão ele sai gastando lá e acha que está tudo bem, é só entrar aqui no Brasil, está tudo barato, se bem que com o dólar a quase 6, com o euro a quase 7, meu Deus, $500 é quase 52 mil reais, estou brincando. Então, tem que só tomar esse cuidado. Então, todo passageiro, todo turista, ele tem $500 de cota, de limite para gastar lá fora. Chegando aqui no Brasil, ele sai da aeronave, ele passa ali pelo processo de imigração, que não tem que passar pela imigração, ele só faz ali porque ele é residente aqui no Brasil. Então, ele simplesmente faz ali o processo e já vai ali para o Duty Free. Ele pega a sua bagagem e vai ali para o Duty Free. O que é o Duty Free? Duty Free é um lugar onde existem produtos que são livres de impostos. Então, com essa isenção de impostos, ela fica mais barato pro passageiro, pro turista. Então, toda viagem internacional que o passageiro chega, ele pode fazer esse Duty Free, ele pode fazer esse Free Shop. Então, o passageiro ele tem $500 lá de fora,
de cota lá que ele pode gastar lá de fora, e ele tem mais $500 que ele pode gastar no Duty Free da onde ele está chegando. Artigos pessoais, isso aqui tem que tem todo mundo, muita gente tem dúvida. Quais são os artigos pessoais que o passageiro pode ter? Então, o passageiro ele pode ter um celular, o passageiro ele pode ter um óculos, um relógio, desde que seja usado, e uma câmera fotográfica. Agora você pode estar se perguntando, mas e meu tablet, meu laptop? Tem que tomar muito cuidado, porque notebooks e tablets, eles não entram nessa cota de 500. Então, vamos imaginar que o passageiro ele tem lá um MacBook Pro boladão que custa $5.000. Se ele um dia não provar que ele era de uso pessoal, ou que ele comprou aqui no Brasil, ou que era de uso pessoal dele, ele vai pagar o imposto sim. Então tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes os funcionários aqui de alfândega, eles até são flexíveis quando ele vê que aquele equipamento é de uso realmente pessoal, mas a gente sabe que as coisas são mais baratas lá fora e as pessoas vão comprar essas coisas lá fora. Então os funcionários ali da alfândega, né, no nosso caso da Receita Federal, eles estão ali de olho nisso, então eles podem te taxar por isso. Tem que tomar muito cuidado. E agora, sabendo da cota, já fez toda a viagem, chegou aqui, chegou a hora de passar pela Receita Federal, que é a nossa alfândega aqui. E quem cuida aqui no Brasil é a Receita Federal. A Receita Federal fala que esse processo é aleatório, mas eu não acredito necessariamente que seja. E eu te explico por quê. Hoje em dia, com os passaportes com leitura biométrica, com essa inteligência artificial que tem nos aeroportos, fica muito fácil identificar um passageiro que está sempre viajando. A Receita Federal, ele sabe quais são os passageiros que estão viajando ali com muita frequência. Eu tenho amigos que estão ali viajando com frequência a trabalho para fora, e coincidentemente, coincidência ou não, eles estão sendo parados aqui na Receita com mais frequência, porque eles falam assim, opa, viajando de novo? Deixa eu ver o que você anda trazendo aqui, deixa eu ver o que você está fazendo, deixa eu ver o que você está trazendo. Apesar deles falarem que é aleatório, mas eu mesmo já passei por algumas vezes, já fui parado, outras vezes não. Então, assim, para passageiros eu acho que não viajam com tanta frequência, acredito que seja aleatório sim. Então, quando ele sai, ele pega a mala ali e sai para passar ali pela Receita Federal, existem duas filas. A fila de bens de nada a declarar e a fila de bens a declarar. Como é que isso funciona? O bens a declarar é quando o passageiro sabe que ele gastou mais de $500 e ele entrou num site da Receita e ele fez ali o preenchimento, ele colocou tudo que ele gastou lá fora e aí esse site da Receita ele gera um DARF. E esse DARF é uma fatura que o passageiro tem que pagar de imposto para declarar que ele comprou aqueles bens lá fora. Então ele já pode fazer isso na viagem mesmo, lá fora mesmo, ele entra na internet, faz todo o trâmite, já paga ali o DARF, já paga o imposto e depois ele pega ali a fila para declarar, porque ele já pega ali a fila e faz ali todo o processo. Já mostra, olha, eu trouxe esse artigo que ultrapassa meus 500, já paguei, está aqui. E muito obrigado. Agora, já a outra fila de nada a declarar é aquela fila aqui. Quando o passageiro ele decide entrar no nada a declarar, ele está falando para a Receita, ele está arriscando, porque ele comprou mais e ele está, vai que eu passo, né? Como é aleatório, lembra? Vai que eu passo, eu não pago o imposto. Ou então é aqueles passageiros que não necessariamente gastaram mais de $500 lá. Então, ele simplesmente vai lá e passa. Caso o passageiro ele seja pego, a Receita Federal pegue ele para vistoria e ele mostra ali que, olha, tem muita coisa aqui que ultrapassou os $500. A taxa de imposto ela é de 50% de tudo que foi comprado. Então, lembra daquele DARF que eu falei alguns minutos atrás? Aquele DARF é de 50% de tudo que ele pagou. Agora, se ele foi espertinho e passou ali pela fila de não declarar, se ele passou, ele foi pego e tem mais coisas que ultrapassam os $500, ele vai ser taxado por 50% do imposto normal e mais 50% de multa. Então, quer dizer, ele vai pagar 100% de tudo que ele comprou lá fora. E não necessariamente vai ser um bom sentimento. Se o passageiro ele tomou essa decisão, então que seja por conta e risco dele, mas que você, como profissional, informou ele, fez toda ali a informação de tudo que aconteceu. Esse é o fim da nossa jornada. É isso, eu espero de verdade ter ajudado vocês aqui.